Mais de 120 mil mulheres foram vítimas de violência no estado de São Paulo no ano de 2015. Pequi, fruto marcante e típico do Cerrado, pode ser um excelente aliado para a saúde. Olá, boa tarde. No ano passado, mais de 120 mil mulheres foram vítimas de violência no estado de São Paulo. Para combater esse tipo de crime, uma campanha da ONU leva informações para caminhoneiros que cruzam as estradas do país. Gilmar tem mais de 30 anos de estrada. Nessa vida de caminhoneiro, já viu muita coisa, inclusive briga em que um homem batia numa mulher e que ele apartou. Lá em Minas Gerais, teve uma briga. O casal estava brigando na rua, o marido estava batendo na mulher. Eu desci do caminhão e parti para cima dele. Na edição atual, o projeto Siga Bem tem uma parceria com a ONU Mulheres e com o Ministério dos Direitos Humanos. Os encontros com os caminhoneiros acontecem em postos de gasolina. Desde maio, foram 33 mil quilômetros de estrada e mais de 110 cidades. A gente propõe ao público caminhoneiro essa discussão e essa reflexão acerca do combate à violência doméstica contra a mulher, através do nosso ciclo de palestras, que nós chamamos de especialistas, para conversar com os caminhoneiros e fazer um bate-papo mesmo, para que a gente possa divulgar a Lei Maria da Penha, divulgar o Ligue 180, que é um telefone que a gente pode ligar anonimamente 24 horas e denunciar qualquer tipo de agressão contra a mulher. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, no ano passado, foram mais de 127 mil casos de violência contra a mulher registrados no estado de São Paulo. Só na capital paulista foram mais de 22 mil mulheres vítimas de violência. Entre as mais de 60 mil denúncias de violência contra a mulher, quase metade se refere à violência física e 30% à violência psicológica, além de relatos de agressão moral, abuso sexual, violência patrimonial e cárcere privado. Corte de cabelo, massagem e exames médicos são oferecidos gratuitamente pela caravana. Nas atrações culturais, música ao vivo e também teatro, que traz os próprios caminhoneiros como atores. O que distrai? A ideia é se aproximar mais do público-alvo. Cássia é motorista e já sofreu preconceito na profissão por ser mulher. Você não quer ser igual a gente, então seja igual a gente em tudo. Mais ou menos isso, sabe? E outras pessoas também, que as mulheres, um exemplo de uma amiga minha, que também é motorista, ela fala que chegaram nela e falaram assim, você está querendo ser motorista, está tomando o lugar de um pai de família, que ele poderia estar sendo motorista no seu lugar. Só que ela, divorciada, cuidava de 2 crianças, né? Então era ela e as 2 crianças. Ela virou para ele e falou, eu sou pai e mãe. Mais ou menos esse tipo de coisa a gente sofre, sabe? A peça também divulga o Ligue 180, serviço de denúncia anônima, importante no combate à violência contra a mulher. BR-020, na altura do Balão do Colorado, tem semáforos instalados há pelo menos 4 meses e nunca foram ligados. Vêm e vão de Sobradinho, Grande Colorado, Lago Oeste, Paranoá. Nos horários de maior movimento, é difícil atravessar a via, mesmo na faixa de pedestre. No sentido oposto, a situação é igual. É um pouco complicado, né? Eles não respeitam mesmo, não. Quando o fluxo está grande, aí é complicado. Mesmo com a faixa de pedestre? É, porque você viu, às vezes os carros não param, né? E o semáforo estivesse ligado, ficaria mais fácil, né? Existem 2 semáforos, um em cada sentido da via. Eles poderiam facilitar a vida de quem precisa passar para o outro lado, mas os equipamentos nunca funcionaram. E é sempre esse caos aí, a gente dá a mão, eles não param. E já vi gente sendo atropelada aqui várias vezes. Mesmo com um aviso de que está desligado, o semáforo confunde os motoristas. Tem uma faixa de pedestre na frente e o carro vem na alta, né? E acontece acidente direto. Com certeza o sinal faz falta, sim. Confusão, né? Porque a gente fica indeciso, né? E até para travessia de pedestre também é muito perigoso, né? Por ser uma rodovia federal, a responsabilidade pela via é do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. O órgão alega que fez um convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem do DF, o DR, para implantar o BRT Norte na BR-020. Com isso, o DR é quem seria o responsável pela sinalização. Já o DR disse que o problema
problema não é com ele. Isso porque o convênio foi assinado, mas só será efetivado depois que for concluído o inventário dos bens que serão transferidos pelo DENIT, entre eles este semáforo. A pessoa não sabe se vale, se não vale. Esse semáforo ligado ajudaria muito, né? Em São Paulo, de cada 10 motoristas, 7 não cometeram nenhuma infração de trânsito no ano de 2015. O site chamado Mobilidade Segura reúne dados sobre multas de trânsito, a frota de veículos e acidentes ocorridos na cidade nos últimos 3 anos. Os usuários também têm acesso aos radares localizados nas vias do município. De janeiro a novembro de 2015, foram registradas mais de 11.800.000 penalidades de trânsito na capital paulista. A ferramenta mostra também que no ano passado, quase 70% dos motoristas da cidade não levou nenhuma multa. Justiça condena a prefeitura e sindicato por irregularidades na cobrança no bilhete único carioca. Segundo a ação proposta pelo Ministério Público Estadual, no período entre 6 de novembro de 2010, quando começaram as operações do bilhete único, e 31 de maio de 2013, quando a tarifa passou a vigorar com exclusividade, ainda existia o valor de tarifa simples para usuários do transporte público que pegassem apenas uma condução sem o transbordo. No entanto, em vez de cobrar apenas a passagem, que na época custava R$ 2,35, o valor cobrado foi de R$ 2,40, equivalente à tarifa do bilhete único. A diferença entre as duas tarifas aumentou ao longo do período, chegando a 55 centavos de saldo entre a simples e a do bilhete. Assim, a Justiça do Rio condenou por unanimidade a Prefeitura e o Sindicato das Empresas de Ônibus a pagar indenização, que vai ser calculada com base no número de deslocamentos que foram cobrados de maneira errada. O valor da indenização vai para o Fundo de Reconstituição de Bens Lesados. Obra no Rio Tocantins vai facilitar a navegação e o escoamento da produção em 5 estados brasileiros. A obra no Pedral do Lourenço vai remover pedras que impedem a navegação em um trecho do Rio Tocantins entre os meses de setembro e novembro, quando o rio fica mais raso. A ideia é melhorar a infraestrutura para trazer vantagens para o comércio na região. O modal hidroviário, ele é um modal de transporte mais barato, que leva uma quantidade bem maior de cargas, e isso faz com que o nosso produto tenha maior competitividade, com um custo de frete mais baixo, e gera maior competitividade do nosso produto no mercado internacional. O Pedral do Lourenço possui 43 quilômetros de extensão e está localizado entre a Ilha do Bogéa e o município de Santa Terezinha do Tauri, no Pará. A obra vai permitir o tráfego contínuo de embarcações em um trecho de 500 quilômetros e facilitar o escoamento da produção agrícola, pecuária e mineral dos estados do Pará, Maranhão, Tocantins, Goiás e Mato Grosso, que tem como destino o porto de Vila do Conde. Esse porto tem posição privilegiada em relação ao mercado europeu e norte-americano. O edital da obra do Pedral do Lourenço prevê um investimento de cerca de 560 milhões de reais e tem um cronograma de 5 anos para a execução. O preço de referência para essa licitação era de 560 milhões. A proposta de preço que está em primeiro lugar gerou uma economia de 40 milhões de reais, com um desconto de 7,15%. Está na fase de avaliação dessa proposta para poder ver se o licitante atende todas as condições do edital. Hoje é o último dia das empresas entregar para seus funcionários o comprovante de rendimentos de 2015. O comprovante é necessário para que o contribuinte faça a declaração do imposto de renda deste ano. As empresas têm até o dia 29 de fevereiro para disponibilizar aos seus funcionários o comprovante de rendimentos do ano passado. Ele é necessário para que o contribuinte possa fazer a declaração do imposto de renda. O documento deve informar sobre o total dos rendimentos e o imposto retido na fonte em 2015. A multa por não entregar o comprovante dentro do prazo ou apresentá-lo com informações incorretas é de R$ 41,43 por funcionário. Saiba mais em receita.fazenda.gov.br. E agora vamos falar sobre saúde. Um pesquisador da Universidade de Brasília descobriu que o pequi, fruto típico do Cerrado, pode ser um excelente aliado para a saúde. E os resultados dessa pesquisa transformaram o fruto em cápsula.
Muito comum na mesa de goianos, mineiros e brasilienses, o pequi é um fruto típico do Cerrado. Com gosto e cheiro marcantes, ele pode ser consumido puro ou preparado com um arroz ou uma carne, por exemplo. As opções são várias. Muita gente não conhece, se surpreendem com cheiro, esse aroma diferente, esse sabor diferente, eles gostam muito. Neste restaurante aqui no centro de Brasília, o pequi sempre aparece no cardápio. Com grande potencial nutritivo, ele é rico em potássio e vitamina A. Mas o que muita gente não sabe é que ele pode ser um grande aliado para minimizar os efeitos provocados por algumas doenças. Durante 18 anos, esse pesquisador da UNB estudou as propriedades do fruto e como ele poderia trazer benefícios para a saúde das pessoas. Em uma das fases da pesquisa, ele avaliou os efeitos provocados pela ingestão do óleo do pequi em ratos e depois em humanos. Os resultados impressionaram. O paciente com lúpus tem focos inflamatórios e a doença gera muito radicais livres. E o pequi, justamente, ele protege contra radicais livres e é anti-inflamatório. O paciente com diabéticos também produz radicais livres, da mesma maneira que o lúpus. Então, o pequi, não existe uma cápsula milagrosa, mas o pequi ele é um bom adjuvante no tratamento do lúpus e no tratamento do diabetes. Também ficou comprovado que o pequi pode ser usado por atletas, já que auxilia na proteção da musculatura. Além disso, ele ajuda a reduzir a pressão arterial e é um poderoso antioxidante. Ao saber dos resultados do estudo, um laboratório de Brasília fez uma parceria com a UNB para poder comercializar as cápsulas com o óleo do fruto. A gente se interessou bastante por ser uma planta do Cerrado, uma fruta do Cerrado. Então, trazer uma nova tecnologia, um novo produto para a população. E a venda das cápsulas com óleo de pequi já foi autorizado pelo IBAMA e pela Anvisa. O produto começa a ser vendido em todo o país na segunda quinzena de março. Brasil ocupa o 4º lugar no ranking entre os países que mais consomem comida rápida das lanchonetes, a chamada fast food. Praticidade e aquele gostinho que parece viciar. Os motivos variam. Já o cardápio está cada vez mais monótono. E você come com frequência fast food? 5 vezes por semana. Eu não sei fazer hambúrguer com esse sabor em casa. Arroz, feijão, batata frita eu sei. Por isso, O brasileiro gastou mais de 53 bilhões de reais em fast food em 2014, segundo uma pesquisa espanhola. O país ficou atrás apenas dos Estados Unidos, China e Japão. Isso equivale a uma média de R$ 265 reais por pessoa. A última pesquisa do Ministério da Saúde apontou que pessoas acima do peso já são maioria na população adulta. O colesterol alto atinge 1 em cada 5 brasileiros. E doenças ligadas à alimentação ruim, como diabetes e hipertensão, estão entre as principais causas de morte no país. O estudo prevê ainda um aumento de 30% no consumo de fast food nos próximos anos. Para os médicos, os quilinhos a mais são apenas uma das preocupações. Nós temos os tipos de óleo que eles colocam no alimento, no próprio alimento. São óleos que promovem processos inflamatórios e isso faz com que o corpo fique todo inflamado e prejudica a funcionalidade do corpo. Nós temos aí também uma grande quantidade de nitritos e nitratos, que são substâncias químicas que favorecem o crescimento de câncer no corpo. E tem gente que garante que o flagra é exceção. Talvez menos do que uma vez por mês, acho que é bem raro. Eu tento fazer uma alimentação mais saudável do que isso, entendeu? Mas sempre tem um dia que você cansa, assim, hoje eu quero cair no podre. Aí você escolhe aquele dia e hoje é esse dia, entendeu? E você vai ver a seguir. São Paulo ganha um novo espaço cultural. E ainda, o Galeão Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro passa por teste de acessibilidade para os Jogos Rio 2016. Você pode mandar a sua sugestão de pauta para o nosso e-mail metropolitanorio@redngt.com.br ou entrar em contato conosco através do telefone 021 3890 3259. O Jornal Metropolitano vai para um rápido intervalo e volta já.